E aí, galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre o retângulo e sobre o novo sistema 2D de Canvas e que alguns problemas estão acontecendo. Então, eu tenho recebido várias mensagens de pessoas que estão fazendo loots e está dando problema, está aparecendo os cantos aqui. E hoje eu quero mostrar para vocês como resolver esse problema da forma mais simples possível. Bom, pessoal, primeiro eu quero falar também que a gente fez um vídeo. A gente trouxe um vídeo sobre segmentação de cabelo e também como fazer a mudança de cabelo de forma mais realista, tá? Então, se vocês não assistiram, eu recomendo fortemente que vocês assistam. Afinal, é uma aula gratuita do nosso curso Spark Pro e que está super legal e que você vai conseguir criar um efeito incrível com essa aula. Bom, pessoal, voltando aqui, eu fiz um vídeo anteriormente sobre Canvas, mas não era esse sistema atual que está sendo utilizado na versão 97, 98, 99. Era um sistema um pouco diferente. Então, eu vou explicar mais ou menos para vocês como funcionava antes e quais são as mudanças agora novamente. Então, eu vou criar aqui um plane só para mostrar para vocês como funciona. Aqui, quando a gente tem objetos 3D, plane, qualquer outra coisa que a gente joga aqui no nosso Spark, ele sempre utiliza a escala de vector tree, tá? Então a gente tem três posições no nosso espaço aqui, que são a posição lateral, né, a posição para cima e para baixo, e também a posição de profundidade. Quando a gente fala de canvas, a gente tem apenas duas posições. Então a gente tem o position X e o Y, ou seja, lateral e para cima e para baixo. E outra diferença que a gente tem é que quando a gente está falando de objetos 3D, o nosso ponto central é sempre o meio da tela. Então a gente tem aqui o nosso plane no meio da tela. E quando a gente está falando aqui de canvas, o nosso ponto zero, então se eu criar aqui o novo retângulo, ele vai ser criado aqui no canto. Por quê? O ponto zero de um retângulo é sempre aqui. Então aqui é o ponto zero do x e o ponto zero do y. Se eu colocar aqui o valor de x a 100, ele vai chegar um pouquinho para cá. Se eu colocar o valor de y a 100, ele vai chegar um pouquinho para cá. E se eu colocar o valor negativo, ele vai ficar acima do zero ali. Ok, dito isso, vocês podem perceber também que o ponto que sempre vai nascer o nosso retângulo são esses dois pontos aqui. E aqui embaixo a gente tem o pinning. O pinning, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o ajuste para manter essa escala que você definiu aqui em cima. Então, ele vai fixar as bordas que você definiu. E vocês podem ver que o retângulo, mesmo que a gente faça aqui o preenchimento, esse pinning está funcionando apenas nesses dois cantos. Então, que é esse canto aqui da direita e aqui em cima. Se eu aplicar a textura da minha câmera, tendo o pin nesses dois cantos, e quando eu for alterar o tamanho de tela, por exemplo, alterar um dispositivo, eu vim aqui e configurei para um iPhone. Mas aí tem um Android que a tela é tamanho totalmente diferente, outra proporção, e quando você for testar o filtro, ele vai aparecer essas bordas aqui. Bom, por que acontecem essas bordas? Essas bordas acontecem porque você está alterando aqui a proporção da tela. Então, qual que é a única forma que a gente tem para poder fazer o preenchimento de toda a tela? Você vem aqui, clica e ele faz o fill. Mas, se a gente só fizer o fill, toda vez que você reajustar aqui, ele vai dar o mesmo problema. O jeito mais simples de você resolver isso, e que já eu acredito que vai ser resolvido sozinho nas próximas atualizações, mas por enquanto a gente tem que fazer de forma manual, é aqui no nosso pinning. Então eu venho aqui, marco esses dois campos de pinning e agora está com os quatro campos marcados. E o que ele vai fazer? Eu ajustei o tamanho que eu quero da minha tela e eu falei que eu quero que ele fixe a esse ponto, esse e esse ponto aqui embaixo. Então, independente do tamanho da tela, ele vai fazer o ajuste para mim. Ok, agora está super bem ajustado. E se eu fosse criar do zero aqui o meu retângulo, eu viria aqui em Edge para a gente poder fixar, criar o meu retângulo. Ok, criei aqui o meu retângulo. Vou colocar aqui o material dele para a gente ver ali que está funcionando certinho. Está aqui o meu material. E agora eu vou fazer o fill. Então, fiz o fill desses dois campos. Ok. E o próximo passo, que é super importante, é que vocês venham aqui no pinning. Marque aqui. Marque também esse ponto. E agora o nosso retângulo está funcionando perfeitamente, independente do tamanho da tela que você estiver utilizando.
Bom, pessoal, é bem simples, tá? Mas é a forma mais fácil de você fazer isso e funciona super bem. Eu testei em vários dispositivos e não tive nenhum problema, então provavelmente vai resolver para você também. Então, se você gostou, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal e também ativar o sininho para você receber as notificações e seguir a gente lá no Instagram, @SparkRTutoriais. Então, valeu, galera, falou e até o próximo vídeo.